Começar hoje com uma história bastante reveladora, que mostra o que acontece às vezes, que aos olhos comuns não estão tão reveladas. Uma vez, o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, o mesmo nome do sétimo Rebbe, do nosso Rebbe, ele estava reunido com seus alunos, seus discípulos, e ele fez a seguinte pergunta: o que vocês preferem? Um mamar, que mamar é o discurso racídico, que normalmente o Rebbe fala, algo bastante profundo, baseado na Kabbalah, na Hassidut, ou uma história? Normalmente o Rebbe não faz essa pergunta, o que vocês preferem. Na hora que eles escutaram essa pergunta, eles entenderam que tinha alguma coisa por trás e que o Rebbe estava querendo contar alguma história. E eles falaram na hora, uma história. Pois bem, o Rebbe começou então a contar a seguinte história. Existiu, na época do Rebbe de Ruzhin, então falando cerca de 5 gerações antes, na época do Rebbe de Ruzhin, tinha um discípulo, 2 discípulos do Rebbe de Ruzhin. Um era o arrendatário e o outro era o locatário. Ele tinha um barzinho que ele arrendava, alugava, e tinha um outro discípulo que tentava pagar o aluguel. E sempre atrasava, não por má vontade, mas ele não recebia o suficiente para conseguir pagar o aluguel. Quando chegava na data, normalmente era um pagamento anual, ele não tinha o dinheiro guardado. Chegou um momento que o locatário falou: sinto muito, você vai ter que sair, não tem, você não está pagando aluguel, você vai ter que sair. E ele, no desespero, agora, se ele ficar sem aquele bar, aí que ele não tem nem como ter comida para sustentar ele e seus filhos, ele foi correndo falar com o Rebbe de Ruzhin. Falou: Rebbe, por favor, me ajuda, não sei o que fazer. Ok, deixa que eu vou resolver. E ele chamou o locatário, falou, aquele que era o proprietário, falou: você poderia dar mais um tempinho para ele? Ele quer pagar, mas ele não está conseguindo pagar. Você pode dar mais um tempo para ele? Ele falou: tá bom, já que o Rebbe está pedindo, tudo bem. Ele deu mais um tempo. Só que chegou o novo prazo de pagamento e ele não tinha nem pago o anterior e agora também não pagou o novo ano. Você pode, por favor, se retirar? Você não está pagando. Eu preciso. Isso daqui é minha fonte de renda. O pobre homem foi correndo novamente para o Rebbe de Ruzhin. Rebbe, me ajuda, o que eu faço? Eu vou conversar com ele novamente. Ele conversou com o proprietário novamente. O proprietário falou: não dá. Ele não obedeceu o pedido do Rebbe. E ele acabou tirando aquele pobre homem com a sua família, deixando ele no olho da rua. Depois dos 120, ele vai para o Tribunal Celestial. Isso tudo que ele está contando é o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Lubavitch. Chegou no paraíso esse proprietário que ele não perdoou a dívida. Perdoou uma vez, mas não perdoou a segunda vez. Mesmo que o Rebbe tinha pedido para ele. E começou o julgamento celestial. E ele foi acusado que ele não obedeceu o pedido do Rebbe. Mas vieram outros anjos de defesa, falaram: mas calma aí. É dele, é o investimento dele, a propriedade dele, é o ganha-pão dele, ele também precisa receber. E ficou essa disputa no Tribunal Celestial. E, de repente, ele estava para perder o julgamento. Veio lá um advogado de defesa, provavelmente um anjo, e falou: não é justo nós aqui decidirmos algo que nós não entendemos. Nós estamos falando de questões financeiras, dinheiro. O que anjo entende de dinheiro? Para a gente é muito fácil falar de perdoa a dívida, não paga. Mas o que a gente entende com a dificuldade de ganhar o dinheiro ou de abrir mão do dinheiro e assim por diante? Então foi decidido que seria convocado para o Tribunal Celestial o Beit Yosef e o Bach, 2 grandes mestres
que viveram 200 anos antes, que eram aqueles que construíram a lei judaica. O Beit Yosef, Rabbi Yosef Karo, é o autor do Shulchan Aruch, do Código de Lei Judaica, e o Bach, um dos comentaristas, dentro da página do Shulchan Aruch. Eles dois foram convocados. E estava saindo lá o veredito que um dos dois estava condenando aquele homem. Por mais que é difícil você conseguir o dinheiro, por mais que é difícil você abrir mão do dinheiro, mas se o Rebbe pediu para você, você tem que acatar. E de repente veio uma interferência, nova interferência do advogado de defesa e falou: tá certo que esses dois rabinos, eles viveram no mundo e eles sabem o que é dinheiro, mas eles viveram há 200 anos. Nesse tempo, nesse inteirinho, eles já estão há muitos anos no paraíso, já esqueceram o que significa dinheiro e toda a dificuldade que envolve abrir mão do dinheiro. Finaliza o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe de Lubavitch, na cidade de Lubavitch, há mais ou menos 150 anos atrás. Finalizou ele essa seguinte história. Alguém que tem visão do que está acontecendo no mundo superior. Ele fala: foi decidido no tribunal celestial, tribunal que é composto por anjos e por almas. Foi decidido que o veredito seria dado por alguém aqui na Terra. Ele não falou quem era, mas deu para subentender, porque ele finalizou da seguinte forma: eu digo que ele é inocente. O que vocês acham? Imagina a emoção dos seus alunos, percebendo que eles estavam fazendo parte do tribunal celestial. E rapidamente todos falaram: certeza absoluta, ele é inocente. E assim, eles libertaram mais uma alma através de decisões aqui na Terra. E daqui nós vemos que o tribunal celestial ele é composto de almas que já se foram, quer dizer, anjos e almas que estão no mundo melhor, e almas de tzadikim, de justos que estão aqui, presentes na Terra. Para entender o poder de um Rebbe, entender o poder de um tzadik. Mas, por que eu estou contando essa história? Porque isso nos traz, com muito mais força, o último ponto que nós vimos na última aula. A força da Torá neste mundo. Quando nós estudamos Torá neste mundo, o nível de conexão, o nível de elevação é superior, inclusive, à Torá que é estudada no paraíso. É muito profundo, nós não vamos entrar nisso a fundo, mas a Torá do paraíso, ela é uma revelação de Deus. A Torá, aqui nesse mundo físico, é a essência. Isso que importa para nós agora, que a essência de Deus, nós captamos, nos conectamos, interiorizamos através do estudo da Torá. E por isso que nós falamos na última aula que se você tiver um conflito entre uma mitzvah ou estudo de Torá, você foi convocado, a todo momento aparece chances de mitzvot. Você pode o dia inteiro estar fazendo mitzvot. É maravilhoso. Só que se existe a possibilidade de você delegar essa mitzvah para uma outra pessoa, exemplo, um doente está precisando de uma ajuda. Você agora vai demorar 3 horas para você ir até tal lugar, conseguir um remédio, voltar. Se você consegue pegar um motoboy ou talvez uma outra pessoa para fazer essa mitzvah e aquele doente vai ter aquele remédio que ele precisa, naquele momento você pode estudar a Torá. Obviamente que a Torá ela tem precedência. É uma mitzvah, é lógico. Se você for fazer uma mitzvah, todo o trajeto, todo o envolvimento, tudo isso conta como um grande mérito. Mas podendo delegar, o estudo da Torá tem precedência. O que acontece, então, na hora que nós estudamos Torá? Naquele momento, acontece 2 coisas. Acontece a ideia, conhecimento, o envolvimento intelectual, mas tem algo a mais. Que isso que nós precisamos também entender. Que na hora que nós estudamos Torá, a conexão com Hashem depende do nosso envolvimento também. Existe a conexão básica. Não é nada básica, é com a essência. Mas a ideia é trazer este sentimento para uma expressão um pouco mais forte. Vamos ver isso dentro das palavras do Tânia.
O Misé, o Halamaskilan Shekhala Beragdola Bescoba Torah, Bonener Shenafshole, Voshashino Homepi, Femukhadi, Amash, Vitachlita, Ichud, Beraton, Eliam, Barisó, Baruchu, Mamash, Amidgale, Bahem, Mashekol, Amot, Elim, Tachtonim, Kelo, Hashiv, Kameio, que Ain, Efes, Mamash. Olha o que ele fala. Se a pessoa se conscientizar que na hora que ele está estudando o Torá, ele está se conectando com a essência de Deus, isso tem que trazer um tremor, como eles chamam, um temor, um tremor, quer dizer, você tem que ter uma reverência, um sentimento incrível. O mundo inteiro não tem essa revelação. Como nós já falamos, que na linguagem da Kabbalah tem a luz penetrante, que é uma luz oculta. A luz envolvente, que é a luz mais forte, ela só me envolve na hora que eu estudo, ela só penetra em mim na hora que eu estudo a Torá. Se a pessoa parar para entender o que significa isso da Torá, ele vai ter um outro respeito. Por isso que é dito que a Torá a gente não estuda de uma forma qualquer. A gente estuda com respeito, porque a gente está não só conversando com Deus, estamos interiorizando a essência de Deus. Ela só vê que o resto do mundo só tem essa energia tão forte de uma forma envolvente. Eles como ela delav, então ele diz o seguinte: tem uma frase na Ética dos Pais que diz o seguinte: se não existe sabedoria, não existe temor. Mas continua: se não existe temor a Deus, não existe sabedoria. Em outras palavras, se você não estudar a Torá, você não vai ter a verdadeira reverência a Deus. Mas está escrito também, se você não tem a reverência a Deus, não tem sabedoria, não tem o estudo de Torá. Está se contradizendo? Então, a explicação que a Kabbalah dá é o seguinte: tem diferentes níveis de estudo e tem diferentes níveis de relação com Deus. Primeiro, você tem que ter um respeito básico para você abrir a Torá. Então, por isso é dito, Imen irá em Chokhmah. Se não tiver irá, não vai ter a sabedoria.